Pente fino no Bolsa Família garante economia de mais de 471 milhões de reais. Superior Tribunal de Justiça dá vitória a bancos contra Americanas em conflito de competência. E você vai ver também. Vacina contra a dengue deve estar nas clínicas no segundo semestre e Ministério afirma que inclusão no SUS é prioridade. Em 3 anos de pandemia, a recuperação do Brasil foi a 21ª mais rápida em 40 países. Joe Biden recebe chanceler alemão para enviar a Moscou e Pequim mensagem de unidade sobre a Ucrânia. Hoje é o Dia Mundial da Oração. A data celebra a importância da conversa com Deus. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social disse hoje que 1.400.000 famílias foram excluídas do Bolsa Família. Além de detalhar como será o pagamento do programa, o governo disse ainda que o 13º salário pago em 2019 não vai ser retomado e que deve contratar 12 mil pessoas para atualizar o CadÚnico. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse que só em março o governo excluiu do Bolsa Família 1.400.000 famílias que vinham recebendo o benefício de maneira indevida. Ainda segundo o ministro, a saída de beneficiários irregulares liberou 471 milhões de reais do programa, que poderão ser usados para novos beneficiários. A atualização do CadÚnico ou Cadastro Único, que é o banco de dados usado para o pagamento do Bolsa Família, só deve ser concluída em dezembro. Nessa sexta-feira, o Ministério de Desenvolvimento Federal divulgou que quase 21 milhões de beneficiários começam a receber, já no dia 20 de março, o valor adicional do Bolsa Família. O benefício de R$ 150 será pago a famílias com crianças entre 0 e 6 anos de idade. O pagamento de R$ 50 para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos completos e para gestantes só começa em junho. No programa, consta o total de quase 9 milhões de crianças de 0 a 6 anos de idade, 7 milhões as crianças de 7 a 12 anos de idade, quase 8 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 18 anos e 820 mil gestantes. De acordo com o governo, as pessoas que precisam comprovar que estão dentro das regras para receber o benefício serão convocadas. Cerca de 394 mil famílias já foram excluídas do cadastro e ainda serão avaliadas até o fim do ano a situação cadastral de outras 5 milhões das chamadas famílias unipessoais. O Ministério da Agricultura informou que a China, a Tailândia, o Irã e a Jordânia suspenderam as importações de carne bovina vindas do Brasil. A decisão dos países aconteceu após a confirmação de um caso atípico de vaca louca no Pará. De acordo com o Ministério da Agricultura, além dos 4 países, a Rússia também apresentou embargo à exportação de carne do estado do Pará. O Brasil já havia suspendido a exportação para a China, como já era estabelecido em um acordo firmado entre os 2 países em 2015. Exames realizados no laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde Animal, no Canadá, confirmaram que o caso de vaca louca, registrado no município de Marabá, no Pará, é atípico e não apresenta risco de contaminação do rebanho. Para o laboratório, a doença é resultado do envelhecimento natural do animal. O animal detectado era um touro de 9 anos, criado em pasto. Após a detecção da doença, foram tomadas todas as medidas sanitárias necessárias para evitar a contaminação de outros animais e a propriedade foi inclusive isolada. O Ministério da Agricultura informou ainda que vai enviar o laudo do laboratório canadense para o governo chinês e pediram uma reunião para discutir a retirada do embargo.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira. O movimento vem em meio a um maior apetite por risco no exterior, após dados apontarem para um crescimento econômico nos Estados Unidos. Mas os sinais de que isso pode se refletir em um aumento de juros no país impediram um recuo maior da moeda. No Brasil, investidores ainda repercutiram críticas renovadas do presidente Lula ao Banco Central. A moeda norte-americana caiu 0,06% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda. Em 3 anos de pandemia, a recuperação econômica do Brasil foi a 21ª mais rápida em 40 países. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A economia brasileira já recuperou o rombo causado pela pandemia em 2020, quando o PIB do país caiu 3,3%. Atualmente, o Brasil está 4,5% acima do patamar anterior à Covid-19. O levantamento feito pela agência de classificação de risco Austin Rating coloca o Brasil na 21ª posição do ranking de recuperação econômica mais rápida entre 40 países. No topo da lista está a Irlanda, que encerrou o 3º ano de pandemia com nível 31,5% acima do registrado em 2019, que foi aí o último ano antes da crise sanitária. Em seguida aparecem a Turquia, Bangladesh e China. Agora, na outra ponta, entre os países que ainda não conseguiram voltar ao patamar pré-pandemia, estão a Espanha, que está 2,2% abaixo do nível registrado em 2019, além da Tailândia, México, Rússia e Japão. Essas são as nações que ainda sentem os efeitos da Covid em seu PIB, além de outras questões, como é o caso da Rússia, com a guerra contra a Ucrânia. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, concedeu hoje uma liminar favorável aos bancos contra Americanas, na qual reconhece que a Justiça de São Paulo é competente para promover produção antecipada de provas contra a empresa. Na liminar, o ministro disse que não houve conflito entre a recuperação judicial que corre no Rio e as decisões da Justiça de São Paulo. Atuaram na ação a Febraban, o Itaú, o Santander e o Bradesco. Embora a recuperação judicial das Americanas esteja tramitando no Rio de Janeiro, os bancos têm acionado a Justiça de São Paulo para produzir provas contrárias e buscar responsáveis pela fraude contábil da empresa. A Anvisa aprovou na noite de ontem o registro de uma nova vacina para a prevenção da dengue, a primeira no país que pode ser aplicada em quem nunca teve a doença. A vacina foi desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda. Segundo o fabricante, nos ensaios clínicos, a eficácia geral foi de 80,2%. A vacina ainda reduziu em 90% as hospitalizações. Em dezembro do ano passado, o imunizante foi aprovado pela Agência Sanitária da União Europeia. De acordo com a Anvisa, a dengue pode ser aplicada em crianças acima de 4 anos, adolescentes e adultos até 60 anos de idade, inclusive aqueles que nunca foram infectados. Seu esquema de aplicação será com 2 doses e intervalo de 3 meses entre elas. Esse é o primeiro imunizante autorizado no Brasil para pessoas que nunca pegaram dengue, mas também pode ser usado para quem já teve a doença. Até então, a única vacina contra a dengue disponível no país era de um laboratório francês, mas o imunizante só é recomendado para quem já teve dengue, como forma de tentar prevenir uma segunda infecção que pode ser ainda mais agressiva. O Ministério da Saúde afirmou que tem interesse em incorporar ao SUS todas as vacinas que se mostrarem eficazes e seguras para proteger a população, mas antes é preciso uma análise da Conitec, o comitê que assessora o governo. E veja a seguir, Joe Biden recebe chanceler alemão para enviar a Moscou e Pequim mensagem de unidade sobre a Ucrânia. E ainda, hoje é o Dia Mundial da Oração. A data celebra a importância da conversa com Deus. Nós voltamos em instantes. Até já!
E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Maria Alice e Juliana. A Polícia Federal realiza uma operação contra o tráfico internacional de armas. Os agentes cumpriram 6 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada no tráfico internacional de armas. A ação ocorreu após a apreensão de um carregamento de 180 fuzis no Paraguai e chamou a atenção das autoridades. A carga estava em um voo que vinha de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Rio de Janeiro, mas fez uma parada no aeroporto paraguaio, na Cidade do Leste. De acordo com as investigações, o armamento seria vendido para o crime organizado fluminense. A Operação Guarani, como foi denominada, foi deflagrada na Bahia e no Paraná para desarticular a quadrilha. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados no valor de 10 milhões de reais, que vão responder por tráfico internacional e comércio de armas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E morre a mulher que caiu de ônibus na Gávea, na zona sul do Rio. Juliane Campelo da Silva Laiana, que estava internada em estado grave desde o dia 28 de fevereiro, teve a morte confirmada nesta semana por familiares. A passageira foi pressionada contra a porta do ônibus metrô após o motorista fazer uma curva brusca e 2 pessoas caírem sobre ela, fazendo a porta abrir. O acidente ocorreu nas proximidades da PUC, Universidade da região, e Juliana foi inicialmente levada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, e posteriormente transferida para o hospital particular, onde foi confirmada a morte cerebral. Em depoimento, o motorista negou que estivesse em alta velocidade e afirmou que o defeito da porta onde Juliane caiu tem aparecido em veículos de várias outras empresas. E olha, a ciclovia Tim Maia irá receber novas obras. Há 7 anos, um trecho entre São Conrado e Leblon está interditado por ordem judicial, depois que uma parte cedeu por fortes ondas apenas 3 meses depois da inauguração. Ao todo, são 7 interdições ao longo da via e, desde essa época, ciclistas e pedestres se arriscam pela Avenida Niemeyer, dividindo o trajeto com ônibus e carros que passam em alta velocidade. A licitação da obra deve ficar pronta no início de abril, como previsto no Diário Oficial. Depois haverá a assinatura de contrato com a empresa para que as obras comecem. A previsão é que terminem em 3 meses e o valor estipulado é de 6 milhões de reais. Bom, eu fico por aqui, mas antes de me despedir, eu quero dar parabéns a você, Maria Alice, que completa mais um ano de vida. Que Deus te abençoe neste novo momento da sua vida. Eu desejo a todos também um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, querido, muito obrigada pelas felicitações e um ótimo fim de semana para você também. Anderson, muito obrigada e até segunda-feira. Ótimo fim de semana. E olha só, falando agora sobre esportes, saiu a primeira convocação do técnico interino da seleção brasileira. Ramon Menezes divulgou a lista de quem deverá participar do amistoso contra o Marrocos, marcado para o próximo dia 25, na cidade de Tanger. Ele aposta em atletas que atuam no país. Tanto que apenas 11 que estiveram na última Copa do Mundo foram chamados. Dos times brasileiros, o com maior número é o Palmeiras, com o goleiro Everton, o meia Rafael Veiga e o atacante Rony. Dos atuais titulares, quem ficou de fora foi Neymar, porque machucou o tornozelo. Nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz para enviar uma mensagem de unidade diante da aproximação de China e Rússia, que tem alertado contra novas entregas de armas ocidentais à Ucrânia. Destinada a reafirmar os laços de amizade entre os países, esta é a segunda visita do governante alemão a Washington desde fevereiro de 2022, quando teve início a guerra na Ucrânia. Os dois líderes trataram de vários assuntos de interesse comum, como o conflito no leste europeu, o acordo nuclear no Irã e a crise em Israel.
Os dois aliados se esforçam para mostrar que estão sintonizados após vários episódios de atrito que vão da oposição de Biden ao projeto do gasoduto Nord Stream 2 entre Alemanha e Rússia, aos grandes investimentos americanos na indústria verde, passando pela questão dos tanques. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, chegou a revelar que Joe Biden ignorou o conselho de seus militares e concordou em enviar tanques para a Ucrânia, porque essa também foi uma condição de Olaf Scholz para também enviar tanques alemães. A expectativa é que os Estados Unidos anunciem um novo pacote de ajuda de 400 milhões de dólares para a Ucrânia, principalmente em munição. E de volta ao Brasil, olha só, existem mais de 300 ONGs de proteção animal atuando no país. E de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2022 foram cerca de 20 milhões de cachorros e 10 milhões de gatos sem um lar aqui no Brasil. Pois é, Juliana, e infelizmente esse número só cresce porque as pessoas adotam sem consciência, depois se arrependem e acabam devolvendo o animalzinho. A nossa repórter Caroline Povoleri traz hoje algumas dicas importantes para quem deseja dar um lar a um animal carente. Boa noite, Carol. Boa noite, Juliana e Maria Alice. No último episódio, nós entendemos um dos riscos na hora de comprar um animalzinho. Mas e se eu escolher adotar? A adoção é um ato de amor, porque nós ajudamos a reduzir o número de cães e gatos abandonados. No ano passado, o Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos, localizado na Zona Norte de São Paulo, realizou quase 370 adoções de animais. O número foi maior que em 2021, com 272 adoções ao todo. Eu conversei com a responsável pelo órgão, que fez algumas considerações importantes antes da escolha de dar um lar para um gato ou um cachorro carente. Primeiro, tem que ser uma decisão em família. Tem que pensar sempre que, se for um filhote, ele vai crescer e você tem que considerar o seu espaço para ter esse animal. O animal também ele vai requerer algumas coisas, como cuidados veterinários, boa alimentação, lembrando que ele pode durar de 15 a 18 anos. Então é uma decisão muito importante, é uma responsabilidade. Certo. E doutora, o que o tutor precisa apresentar em termos de documento para levar um cãozinho ou um gatinho para casa? Precisa ter mais de 18 anos, apresentar o CPF, o RG, comprovante de residência recente e tem uma taxa pública municipal de R$ 31,20. Todos os animais são castrados, vermifugados, microchipados e vacinados. Os filhotes já com as primeiras vacinas também. Em 2020, a Prefeitura lançou o cartão Cuida Bem Idoso, com o objetivo de incentivar a adoção desses animais idosos ou portadores de doenças crônicas. Se o animal tem mais de 10 anos de idade, ele recebe um cartãozinho se for gato e 8 anos se for cachorro. Aí ele tem acesso privilegiado nos hospitais veterinários públicos. Que bacana. Isso é bem legal. Um animal é um ser vivo e merece todo o carinho. Vai te dar toda a alegria, toda a felicidade que você estava procurando. É um ato de amor você adotar um animal. Semana que vem eu volto com mais. Dessa vez sobre cuidados com o pet na hora de viajar. Tchau. Obrigada pela dica, Carol. Até semana que vem. Obrigada, Carol, e até semana que vem. E olha só, hoje, dia 3 de março, é comemorado o Dia Mundial da Oração. Uma data especial para lembrar a importância de sempre ter esse momento com Deus, tanto na busca por orientações, quanto para simplesmente agradecer. É isso mesmo, e a nossa repórter Bruna de Giaimo preparou uma reportagem especial sobre o poder da oração. Vamos conferir. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Tiago, capítulo 5, versículo 13. A oração, ela é muito mais, entenda? Ela não é um monólogo.
ela é um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala com você. A oração traz confiança. A confiança, a segurança não é fruto do acaso, é fruto da comunhão com Deus. À medida que você passa a ter essa comunhão, essa vontade de conversar, entendendo que Ele é seu amigo, Ele é seu pai, você começa a bater, não aquela coisa só formal, um bate-papo com Deus, você vai crescer muito, muito. Coloque isso, Deus não tem privilegiados, tem homens, mulheres que buscam a presença de Deus. Mas não é só a questão da religião. Estudos científicos já comprovaram os efeitos da oração no cérebro das pessoas. Quando você faz a oração, essa fé faz com que você acredite que algo bom vai acontecer. Você está controlando sua mente. Você está utilizando a região frontal do cérebro, manipulando a região temporal do cérebro. Esse está o segredo. Então, é muito bom ter fé. Imagina aquela pessoa que não tem fé, não ora e não consegue manipular as regiões do cérebro. Durante a oração, uma descarga grande de neurotransmissores é liberada no cérebro, incluindo dopamina, que é a substância responsável pela sensação de prazer, a serotonina, que reduz o estresse, e a neuropinefrina, que ativa a resposta de luta. Só quem ora todo dia sabe desse poder. É um tudo, né? A oração é um ato de fé, né? De conversar, de falar com Deus, né? Acho que a oração é o principal na vida do cristão. É tudo na minha vida, quer dizer, na vida de todos os cristãos, né? Sem a oração você não pode sobreviver, não pode viver. E a oração tem mesmo poder. Pesquisas mostram que quem tem fé vive 25% a mais do que os descrentes. Um dos motivos é que a oração pode influenciar, inclusive, a capacidade do organismo de enfrentar doenças. E tem uma importância tão grande que tem até um dia no ano para ser lembrada. A data começou a ser celebrada no século XIX por mulheres cristãs dos Estados Unidos e do Canadá. E desde então ela é comemorada em mais de 170 países, na primeira sexta-feira do mês de março. Mas a oração é muito mais do que só dizer palavras, é agir verdadeiramente. Você doa o seu tempo, o seu momento. Estamos andando com Jesus, mas não damos a Jesus a devida atenção. Nós devemos dar a Jesus a devida atenção. Lembrando que Ele é Senhor, entenda, Ele é amigo, mas Ele é Deus. Se Ele é Deus, nós temos que adorá-lo também. Temos que ter o nosso momento de comunhão com Ele. Fundamental, né, amiga, oração? Com certeza. E no Dia Mundial da Oração, a minha companheira de bancada completa mais um ano de vida. Maria, toda a equipe te deseja parabéns, muitas felicidades e tudo de melhor que você merece. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada a todos. E também aproveito, então, para desejar antecipadamente parabéns também, Juliana, porque no domingo, dia 5 de março, é o seu aniversário, Olha minha só, amiga. a gente combinou, nascemos quase juntas. É verdade. Que Deus te abençoe muito, amiga. Obrigada. Parabéns também. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia e ótimo fim de semana para você. Até mais.